Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Qué milagro. Muchas gracias, doctor, por su No, presencia entre con- nosotros otra vez. Hola, buenas noches para ti. Muchas gracias, buenas noches. A ver, espérame tantito. Pablo, Sí. Aquí estoy, doctor. hola. Oye, tú has estado con este grupo. ¿Cómo van? Sí. Nosotros el año pasado, ellos no tienen toda la obra traducida. Están con el volumen 1, el volumen 2, que estábamos leyendo el volumen 2, y a la par estábamos leyendo el 11, que ya habían comenzado la traducción del volumen 11. Los 9 primeros capítulos para esta noche ya los tienen ellos, los que tú le habías pasado, Eliane, o sea que tienen todo el material. Y cuando vayas sugiriendo otras lecturas, las vamos a ir revisando y posteando en el chat para que ellos las tengan. Las que van perfecto. correlacionadas con un tema del volumen 11 que trates en estas reuniones. Hoy, capaz que, doctor, estaría bueno que le hagas ver la importancia del volumen 11 como libro de cambio y por qué es que se arranca un estudio formal desde el volumen 11, ¿no? Junto con el 1 que es de cabecera. O sea, por ahí capaz que se puede hablar de esa introducción y arrancar, ¿no? Incluso hoy es gente nueva que se está uniendo al estudio porque se está relanzando. Y cambió de día, cambió de hora, y bueno, muy felices todos y con esta expectativa de aprender y hacer una sierra divina para Brasil, doctor. Bueno, vamos a ver si se puede. Entonces, prácticamente ya llevaban algo avanzado del 11, ya llevaban algo también del 1 y del 2. Entonces, de alguna manera ya conocemos lo que quiere decir divina voluntad. Sim. Juliana, traduz. Como já vimos volume 1, volume 2, já conhecemos algo do volume 11, já sabemos alguma coisa. O sea, esta revelación que hace Jesús Esta revelação que faz Jesus es el cumplimiento de las palabras de él, o sea, en el Evangelio, y sobre todo en la oración que nos deja, o sea, en el Padre Nuestro. é o cumprimento das palavras dele, ou seja, do Evangelho, sobretudo, doutor? En la oración del Padre Nuestro. Na oração do Pai Nosso. O sea, recordemos que durante su vida, su predicación, generalmente él hablaba del reino. Recordemos de sua vida, quando ele evangelizava, que ele falava do reino. Pero en ocasiones decía cosas que son poco entendidas todavía. Mas em algumas ocasiões ele falava coisas que são pouco entendidas. Entretanto, Por ejemplo, aquello que nos decía perdón, o sea, lo que nos decía de que ustedes son dioses, que no la Escritura dice, ustedes son dioses. por exemplo, quando ele dizia, vocês são deuses, como está nas Luego, Escrituras. nos invita a la santidad, pero a una santidad divina, porque dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, Logo ele nos convida à santidade, porque ele disse, sede santos como o Pai do céu é santo. Ou seja, no nos invita a la santidad, a ser buenos, a cumplir los mandamientos, sino nos está incitando o invitando a ser tan santos como el Padre Celestial. ou seja, não fala para nós sermos bons, mas para sermos santos como o Pai Celestial. Así es. En fin, si revisamos el Evangelio vamos a encontrar varias frases de él donde se entiende que hay algo más de lo que hemos entendido hasta ahora.
Então, se voltamos ao Evangelho, vamos ver que há algo a mais do que temos entendido até agora. Y en el Padre Nuestro, esta oración que nos deja, E no Pai Nosso, essa oração que ele nos deixa, ahí es mucho más claro porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. aí é muito mais claro, porque ele fala, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Una pregunta, o sea, ustedes rezan el Padre Nuestro así como lo dije ahorita, o de la manera nueva, en donde ya no se dice como en el cielo. ¿Cómo Uma lo pergunta, rezan? vocês rezam o Pai Nosso dessa forma ou da forma antiga? Como rezam o Pai Nosso? Porque teve uma mudança, né, no Pai Nosso. Sim. En la forma antiga dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en cielo. ¿Cómo se No. dice esa parte? La parte antigua, o sea, lo que Jesús reza o nos deja es, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. A parte antiga, como Jesus disse, faça-se a sua vontade, no céu como na terra. El cómo nos pone el modelo, Ele nos coloca o modelo, ¿sí? O sea, como en el cielo, ou así seja, en la como no tierra. céu, assim na terra. Y en la actualidad, al haberlo cambiado, E na atualidade, ao terem mudado, se entiende que se cumpla la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. se entende como se cumpre a vontade no céu De Deus, como vontade na terra. de Deus. Sim. Entonces, esto que parece algo muy sencillo. Ay, Então, isso que perdón, parece. Sim. me estoy ahogando. Então, isso que parece algo muito simples, Pero es de una enorme importancia. mas é de uma grande importância. Si recordamos las palabras de Jesús en la última cena, Se lembramos as palavras de Jesus na última ceia, cuando está rogándole al Padre por sus discípulos y por todos nosotros, o sea, todos los que íbamos a creer en Él, estava rezando pelos discípulos e por todos. Él dice, Padre, yo en ellos, Pai, eu em eles, ele disse, tú en mí, vós em mim, para que ellos sean uno para que eles sejam um, y que sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. para que eles sejam um, da mesma maneira que eu e vós somos um. O sea, nos está invitando prácticamente, está pidiéndole al Padre que nosotros lleguemos a ser uno con ellos, pero de la misma manera que el Padre es uno con el Verbo Eterno, que es uno con el Espíritu Santo, y, o sea, esa unidad que existe en la Trinidad. Ou seja, ele está pedindo para que sejamos um com eles, da mesma forma que ele é um com o Pai, nessa trindade. O sea, algo que realmente excede totalmente las posibilidades del ser humano. Algo que excede as possibilidades do ser humano. ¿Sí? Uhum. Entonces, todo esto como que no quedó claro en aquel tiempo. Tudo isso não ficou claro naquele tempo. Y por eso es que dice al final, todavía tengo mucho que decirles. Por isso que ele disse no final, ainda eu tenho muito o que dizer para vocês. Pero ahorita no pueden con ello. Mas agora vocês não podem com isso. Y cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, E Él quando vem o los va... Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai
Él los va a conducir hasta la verdad plena. Ele vai conduzir vocês à verdade plena. Y entonces la pregunta indicada es, ¿qué es la verdad? Então, a pergunta indicada é: o que é a verdade? Y Jesús mismo la contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. E Jesus mesmo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entonces, tenemos ya una pequeña clave de que todo lo que él hizo y todo lo que él dejó no es la totalidad de la revelación. Então, temos uma chave de que tudo que ele disse, tudo que ele revelou, não é? No es la totalidad de la revelación. Não é a totalidade da revelação dele. Sino que hay más, pero que quedó en suspenso hasta que el Espíritu Santo viniera a revelarlo. Tinha mais que ficou suspenso até que o Espírito Santo veio e revelou. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Y la imagen, bueno, la tenemos, o sea, tenemos la figura, pero la semejanza... A imagem nós temos porque temos a figura, mas a semelhança... es actuar como Él. É agir como Jesus, como Ele. O sea, es tener los mismos actos, los mismos efectos de lo que Él hizo. Ou seja, ter os mesmos atos, os mesmos efeitos do que Ele disse. Así que creo que cuando nos dice que nos conducirá el Espíritu Santo hasta la verdad plena, Assim, quando ele diz que nos conduzirá o Espírito Santo até a verdade plena, nos está diciendo que nos va a conducir a conocer a Jesús en totalidad. nos está dizendo que vai nos conduzir a conhecer a Jesus na totalidade. Porque Él es la verdad. Porque Ele é a verdade. Entonces, ¿qué conocemos de Jesús? Então, o que Conocemos la parte, de Jesus? conocemos la parte humana, Conhecemos a parte humana, lo que hizo, lo que predicó, lo que Ele- sufrió, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele sofreu. pero como destellos, como pequeños chispazos, vimos parte de la divinidad, Pero como pequenos espelhos, como chispazos, como flashazos. Bueno, en muy poco conocemos su divinidad. muito pouco conhecemos a divindade de Jesus. Ujú. Cuando Jesús obra los milagros, Quando Jesus faz os milagres, pero existe algo que nos pone como un obstáculo, mas existe algo que nos coloca como obstáculo. porque los profetas también habían hecho milagros, Porque os profetas também fizeram milagres. habían curado enfermedades, habían resucitado muertos, habían multiplicado alimentos, habían calmado el tiempo, Haviam ressuscitado mortos, curado enfermidades, habían multiplicado el alimento, multiplicado os alimentos. en fin. Lo cual quiere decir que ese tipo de milagros no es específico de la divinidad, Do qual esse tipo de milagres não é específico da divindade, sino a través del ser humano como un don que Dios le da para poder hacer este tipo de cosas. mas através do ser humano como um dom que Deus dá para fazer esse tipo de coisas. Y solamente tenemos 2 o 3 pequeños milagros que Jesús hace que sí nadie lo había podido hacer
y que nos revela realmente su divinidad. E só temos 2 ou 3 milagres que Jesus faz, que ninguém poderia fazer, que nos revelam a sua divindade. El primero es la resurrección de Lázaro, O primeiro é a ressurreição de Lázaro, porque no es nada más la resurrección, sino ya habían pasado 3 días y en esos 3 días ya había empezado la corrupción del cuerpo. que não é mais do que a ressurreição, mas que já haviam passado 3 dias e Ya había empezado la corrupción del cuerpo. já tinha começado a corrupção do corpo. O corpo já O sea, que ahí tiene que rehacer el cuerpo y luego resucitarlo. Ou seja, ele teve que refazer o corpo e logo depois ressuscitar Lázaro. Otra señal muy clara de su divinidad es la transfiguración en el monte Tabor. Outro sinal muito claro da sua divindade é a transfiguração no Monte Tabor. O sea, donde él permite que esa luz de la divinidad sea visible a los apóstoles. Ou seja, que ele permite que essa luz da divindade seja visível aos apóstolos. Y por último, su propia resurrección. E por último, a sua própria ressurreição. Porque no es el Padre quien lo resucita. Porque não é o Pai que ressuscita. Recordemos aquellas palabras de él que dice, me ha sido dado el poder para entregar mi vida y retomarla. Lembremos das palavras que ele disse, me foi dado o poder de dar a minha vida e de retomá-la. O sea que es él mismo el que lleva a cabo esta resurrección. Ou seja, que é ele mesmo que faz a ressurreição. Que lleva a cabo. Que faz acontecer a ressurreição, sim. Entonces, como vemos, este Jesús que obra en forma divina. Então vemos que esse Jesus que age em forma divina está muy lejos de lo que nosotros somos. Está muito longe do que nós somos. También, en alguna ocasión, para ir ejemplificando, dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Então, com uma explicação, com um exemplo, ele disse, vocês acreditam que eu vim fazer as minhas obras? Sí, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. É o meu Pai que mora em mim, que nasce as suas obras em mim. O sea, está dando a entender que el Padre Celestial está obrando a través de él. Ou seja, está dando a entender que o Pai Celestial está agindo através dele. En otra ocasión, Felipe, uno de los apóstoles. Em outra ocasião, Felipe, um dos apóstolos, le dice, enséñanos al Padre y eso nos basta. Disse, ensina-nos o Pai e isso nos basta. Al Padre y eso Al nos Pai. basta. Sí. Isso nos Sí. basta. Y entonces Jesús le contesta y le dice. Nos mostra, né? Creio que nos mostra o Pai. Mostra-me al Padre, sim. Y entonces Jesús le dice a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Então Jesus disse, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não viram o Pai? Creo que con esto es suficiente para entender que de Jesús no conocemos realmente más que la parte humana y así pequeñas lucecitas de la divinidad. Creio que isso basta para que a gente veja que Jesus conhecemos quase nada e temos pequenas luzinhas que nos mostram quem Ele é. Entonces la pregunta es, bueno, entonces no es verídico todo lo que dijo de que seamos uno con Él de la misma manera que Él es uno con el Padre. Então a pergunta é, não é verdade então que nós podemos ser um com Ele como Ele é com o Pai?
Porque todo lo que hemos anhelado en esta vida es la salvación. Porque tudo que temos desejado nesta vida é a salvação. O sea, el ser virtuosos o el llegar a ser santos, en fin. Pero nunca hemos tenido la certeza de llegar a ser otro Jesús. Ou seja, de sermos virtuosos, termos a salvação, mas nunca de termos chegado a ser como Jesus. Y esto, San Juan, en su primera carta, Isso São João, em sua primeira carta, nos dice algo muy curioso, nos disse algo muito curioso. porque él había escrito en el prólogo de su evangelio que Dios nos había dado el poder de llegar a ser hijos de él a través de los actos de Jesús, o sea, de lo que Jesús iba a padecer. Porque ele disse que, nos seus prólogos, que nós poderíamos ser filhos de Jesus através dos seus atos, através do que ele ia padecer. Y entonces, en la primera carta dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. Então, na primeira carta, ele disse, filhinhos, já somos filhos de Deus. Pero lo que debemos ser, Mas o que devemos ser, no lo conocemos. nós não conhecemos. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se devele, Mas sabemos que ele, nos referindo a Jesus, se revele, sabremos lo que debemos ser, saberemos o que devemos ser, ¿sí? Porque lo veremos tal cual es. porque o veremos tal como ele é. Creo que con esto ya quedaría muy claro que hay algo más que se necesita revelar, algo más que nos necesita decir, Creio que com isso fica muito claro que há algo mais que ele necessita nos revelar, que há algo mais que ele necessita nos dizer, para poder llegar a este estado que Él nos está invitando. para chegar a esse estado que ele nos está convidando. Y que no nos lo reveló, no nos dijo el cómo lograrlo. E que não nos revelou, não nos disse como consegui-lo. Ujú. Sin embargo, la Iglesia, a través de la Escritura, ha ido discerniendo y ha llegado a la conclusión No entanto, a igreja, através das escrituras, tem chegado à conclusão de que Dios nos quiere participar su naturaleza. de que Deus nos quer participar da sua natureza, De su vida divina, da sua vida divina, de sus atributos, dos seus atributos, de sus obras. das suas obras. O sea, ya lo tenía contemplado, la Iglesia ya tiene contemplado esto, pero lo que no tiene es la forma de hacerlo. Ou seja, a igreja já tinha contemplado isso, mas não sabia como fazê-lo. Y ahora, en esta revelación a Luisa Picarreta, E agora, nessa revelação a Luisa Picarreta, Jesús nos viene a explicar cómo lograr todo eso. Jesus nos vem explicar como conseguir tudo isso. Bueno, lo primero, y creo que esto ya ustedes lo deben saber, tenemos que entender qué es la voluntad. O primeiro, creio que vocês já devem saber, temos que entender o que é a vontade. La voluntad no es, nosotros pensamos que es como el esfuerzo en lo que nos motiva o la idea de llegar a hacer algo. Que a vontade é o esforço que nos motiva a ideia de fazer algo. Por ejemplo, cuando decimos quiero estudiar, Quando dizemos, por exemplo, quero estudar, y nuestra voluntad, o sea, es firme y nosotros nos ponemos a realizarlo. e a nossa vontade é firme, e nós
nos colocamos para realizar ela. Pero en Dios es diferente. Jesús nos dice que la voluntad es el motor de los actos del hombre. Mas em Jesus, ele nos disse, a vontade é o motor De los actos del ser. dos atos do ser. Y al mismo tiempo es el almacén de todos los actos del ser. E ao mesmo tempo é o armazém de todos os atos do ser. Por lo tanto, en la voluntad está la fuerza para llevar a cabo los actos, esos actos que Dios ha hecho. Portanto, na vontade está a força para fazer esses atos Y, que Deus fez. y es el almacén de esos actos. E esse é o armazém dos seus atos. Aquí quizá nos parezca un poco raro, pero en Dios todos sus actos no han tenido ni un principio ni un final. Aqui pode nos parecer estranho, mas em Deus, em seus atos, não houve nenhum princípio, nenhum fim. Porque Dios vive en un eterno presente. Porque Deus vive em um eterno presente. Por lo tanto, todos sus actos, todas sus obras, están en acto de llevarse a cabo. Portanto, todos os seus atos, suas obras, estão para se realizar, para se cumprirem. Y ahora nos viene a explicar que la voluntad se tiene que hacer en nosotros como se hace en el cielo. E agora nos vem explicar que a sua vontade tem que ser como se faz no céu. Porque en la actualidad la voluntad de Dios para nosotros es obediencia. Porque na atualidade a vontade de Deus para nós é obediência. El mejor ejemplo son los mandamientos. O melhor exemplo são os mandamentos. Dios nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Deus nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Y nosotros tenemos que obedecer. E nós temos que obedecer. Que llevar a cabo nuestras acciones, pero acordes a lo que Él manda. Que fazer as nossas ações, mas de acordo com o que Ele manda. Entonces, esto no es la totalidad. En Dios no se hace la voluntad así. Isso não é a totalidade. Em Deus não se faz os atos assim. En los escritos de Luisa Picarreta, en las revelaciones que Jesús le da, nos escritos da Luisa Picarreta, nas revelações que Jesus lhe dá, le dice que el Padre Nuestro, la primera parte de esa frase de venga tu reino, disse que no Pai Nosso, a primeira parte, quando ele diz venha o seu reino, el hágase tu voluntad, e se faça-se a sua vontade, esta parte es la parte donde viene la obediencia, lo que estábamos diciendo hace un momento. Que essa é a parte onde está a obediência, do que estávamos falando agora há pouco. Pero la segunda parte, que es como en el cielo, así en la tierra, mas na segunda parte, que é como no céu, como na terra, significa posesión, o sea, poseer la voluntad de Dios como propia, como vida propia. Significa possessão, ou seja, possuir a vontade de Deus como própria. Entonces, lo que Jesús nos viene a revelar es un intercambio de voluntades. Então, o que Jesus nos vem revelar é uma troca de vontades. ¿Sí? En donde lo que está haciendo es pedirnos nuestro motor de nuestros actos y el almacén de nuestros actos. Onde o que ele vem nos pedir é
o motor, nossos atos e o armazém de nossos atos. Y si estamos dispuestos a dárselo, entonces Él nos dará su voluntad con todo lo que ella contiene. E se nós estamos dispostos a dar tudo isso para Ele, Ele vai nos dar a sua vontade com tudo que ela contém. Al tener su voluntad, tenemos sus obras, sus atributos, todo lo que Él es en sí mismo está en su voluntad y ahora nos lo quiere dar. Ao ter a sua vontade, vamos ter as suas obras, os seus atos, tudo que Ele é nele mesmo. Uh-huh. Por lo tanto, lo que nos está otorgando es la participación de su naturaleza. Portanto, o que Ele está nos concedendo é a participação na sua natureza. ¿Sí? Y así es como el ser humano logra semejarse, bueno, no semejarse, sino ser prácticamente otro Jesús. E é assim como o ser humano passa a ser outro Jesus. Entonces, con esto debemos también, o sea, se conoce inmediato que si yo le voy a dar mi voluntad, Então se conhece de imediato que se eu vou dar a minha vontade, todo lo que yo soy debe de desaparecer. Deve desaparecer. Para que a través de nosotros, a través de la criatura, se manifieste lo que es Jesús. Para que através de nós, através da criatura, se manifeste o que é Jesus. ¿Sí se ha entendido esto? Vocês entenderam isso? En todas las situaciones que se nos presenten en la vida, Em todas as situações que temos presentes na vida, no importa el rol que estemos jugando. não importa, desculpa, doutor. El rol que estemos jugando, que estemos haciendo. No importa lo que nos dediquemos o que seamos. Não importa no que nos dediquemos, no que fazemos. Puede ser madre de familia como ella, puede ser como hijo, como filho, ¿sí? Como esposa, como esposo, como esposa, como esposo, en forma de soltera, como solteira, en el trabajo. no trabalho. No importa si es un trabajo muy sencillo o muy complicado. Não importa se é um trabalho muito simples ou muito complicado. En todo debe ir la voluntad de Dios dando amor y gloria en todos nuestros actos a Jesús. Em tudo deve ir a glória de Deus, dando... Desculpa, doutor. Dando la gloria y el amor a Jesús. A glória e o amor a Jesus. O sea, no importa si el acto es conversar con la familia, educar a los hijos, hacer un trabajo. Não importa se o ato é conversar com a família, com os hijos, fazer um trabalho. Lo importante es que en el acto corra la divina, o sea, actúe la divina voluntad para é que no ato haja a divina vontade para que ella ponga en ese acto los atributos divinos. Para que ela ponha nesses atos os atributos divinos. Y entonces, nuestros intereses, o sea, por lo que hacemos las cosas humanamente, ou seja, nossos interesses, o que fazemos de forma humanamente, tiene que desaparecer. Tem que desaparecer. Y estar presente solamente la parte de la gloria y del amor y la reparación hacia Dios. Tem que estar somente presente a parte da glória, da reparação e do amor para Deus. No importa el acto que estemos haciendo. Não importa o ato que estamos fazendo. En la divina voluntad, todos los actos se igualan
para Na divina vontade, todos os atos se igualam para poder formar una vida divina. para poder formar uma vida divina. Es nada más como una pequeña introducción para ir entendiendo que lo que Jesús dejó en el Evangelio no lo es todo. Y que el mismo Jesús... Pouco a pouco, para que possamos entender o que Jesus falou no Evangelho, no lo es todo. Não é tudo, que não é tudo que ele falou no Evangelho. Sim. Ainda tinha mais coisas para dizer, para nos ensinar. Y que hay algo más, que eso es lo que nos viene a revelar. E que tem algo mais que ele nos vem a revelar. Esto, o sea, Jesús dice en los escritos que esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, Ou seja, Jesus disse que essa obra faça-se a sua vontade no céu como na terra, será donde el Espíritu Santo llevará a plenitud sus obras. será onde o Espírito Santo levará à plenitude as suas obras. Hasta ahora hemos considerado al Espíritu Santo como el amor de Dios y que el dador de dones. Até agora nós temos considerado o Espírito Santo como o amor de Deus e aquele que dá os dons. Pero el don mayor que tiene el Espíritu Santo, que es la vida divina, Mas o dom maior lo que ha tem o podido Espírito dar. Santo é a vida divina que ele tem nos podido dar, que ele nos pode dar. Y esa es esta obra, ¿no? E essa é a obra. Ahora, retomando, vamos E agora voltando. vamos a entender que si Él me da su voluntad para que yo la tenga como vida, Vamos y yo le entender que tengo... Desculpa. Perdón, Juliana. Perdão. Se ele dá a vida divina e se eu a tenho, Entonces quiere decir, como habíamos comentado, que nuestra voluntad, nuestros atributos que ponemos en nuestros actos tienen que desaparecer. então ele quer dizer que as nossas virtudes, os nossos atos têm que desaparecer. Sim. Y para eso hay una lectura en el libro 11. E para isso, há uma leitura no livro 11, que Vamos a verla, a leerla y comentarla para entender lo que nos está diciendo. e comentar-la para vermos o que estamos dizendo. Es la lectura 25 del libro 11. O sea, 11:25. Leitura 25 do livro 11. Es fecha julio 4 de 1912. Data 12 de julho de 1912. Sim. Vamos a ver. ¿Quién la tiene por ahí? Tenho aqui. A divina vontade deve ser o sepulcro da alma. Esta manhã, depois da comunhão, estava a dizer ao meu sempre amável Jesus, a que estive reduzido, parece que tudo me foge. Sofrimentos, virtudes, tudo. A ver, espérame. Espera um momento. Si nos damos cuenta de lo que está diciendo Luisa, Se nos damos conta do que está dizendo Luisa, es que ya se siente prácticamente vacía, é que ela já se sente praticamente vazia, pero vacía de lo humano. Sim. mas vazia do que é humano. O sea, porque se refiere a las virtudes, sí, eso es interesante. Ya no tiene conciencia de las virtudes. Porque se refere às virtudes, isso é interessante, não tem consciência das virtudes, De los sufrimientos, dos sofrimentos, ¿sí? O sea, las partes quizá más características o que más nos mueven, que son sufrir y virtud. ou seja, as partes mais características que mais nos convém, que é sofrer e as virtudes. Y entonces Luisa se siente realmente como vacía, ¿sí? Então, Luisa se sente realmente como que vazia.
Sim. Ahora vamos a ver qué le dice Jesús. Então, vamos ver o que Então, disse Jesus. então Jesus, minha filha, o que tens? Queres perder tempo? Queres sair do teu nada? Põe-te no teu lugar, no teu nada, para que o todo possa ter o seu lugar em ti. Tens que saber tens que saber no teu lugar, que toda tua deves morrer, o português aqui está meio estranho, em minha vontade, o sofrer, as virtudes, tudo. A Meu ver, ser, espérame, Eliane. sim. Entonces, sí, vamos a ver, Jesús como que le regaña, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué te pasa? Vamos ver Jesus, né, que diz, o que acontece com você? ¿Qué te acontece? ¿no? Sim. Dice, ¿quieres salir? ¿Quieres perder el tiempo? Você quer perder tempo? ¿Quieres salir de tu nada? Você quer sair do seu nada? Fíjense qué curioso. O sea, Pensem quieres que curioso. perder el tiempo. O sea, estás haciendo algo inútil. Você quer perder tempo, ou seja, está fazendo algo inútil, Inútil pensando en las virtudes, pensando en que ya el sufrimiento se fue, que ya no tienes una relación directa con las virtudes. inútil pensando nas virtudes, nos sofrimentos, que você já não tem uma relação direta com as virtudes. Y eso es lo que Jesús le dice, perder el tiempo. Isso é o que Jesus disse, perder tempo. Y luego, bueno, la conclusión es, ¿quieres salir de tu nada? E logo a conclusão é, você quer sair do seu nada? Ponte en tu puesto, en tu Se nada. coloque, Es, se coloque no ese, seu lugar, no seu nada. ese es el lugar que nos corresponde. Esse é o lugar que nos corresponde. Y así deberíamos estar todos. E assim deveríamos estar todos. Porque todo lo que le dice a Luisa, o sea, a Porque ella, sí, Julián, tudo que ele disse a Luísa, a ele, o sea, todo eso es para que sea un ejemplar perfecto de vida en la divina voluntad. ou seja, tudo isso é para que seja um exemplar perfeito da divina vontade. Porque ella tiene que ser donde se funde este reino. Porque ela tem que ser onde se funde esse reino. Sin embargo, para nosotros, No entanto, para nós, si queremos llegar a vivir plenamente en la divina voluntad, se queremos chegar a viver plenamente na divina vontade, en ese momento tenemos que seguir todo lo que le dice a Luisa. nesse momento temos que seguir tudo o que Jesus disse para a Luísa. No, nuestra misión no es fundar el reino, pero sí vivir el reino en plenitud. Nossa missão não é fundar o reino, mas sim viver o reino em plenitude. Entonces, por eso le dice, ponte en tu puesto, en tu nada, a Então, fin por de isso ele que disse para ela, coloque no seu lugar, no seu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. a fim de que tudo possa ter o seu lugar em você. O sea, a fin de que Dios pueda estar en ti, pero sin la obstrucción de tu voluntad. Para que Deus possa estar em você, mas sem a instrução da sua vontade. ¿Sí? Uhum. Entonces, ese es el punto culminante. Luego no, síguele, Eliane. Esse é o ponto culminante. Pode seguir, Eliane, por favor. Sim. Então, aqui diz, meu querer deve ser o túmulo da alma, e assim como no túmulo a natureza se consome até em realidade
até, em realidade, desaparecer. E dessa mesma consumação ressurgirá a vida mais bela e nova. Assim, a alma sepultada em minha vontade, como dentro de uma tumba, morrerá ao sofrer as suas virtudes, a seus bens espirituais e ressurgirá em tudo a vida divina. Bueno, entonces, se lo repite. Tienes que saber, tienes que estar convencida Então ele repete, você tem que estar convencida de que debes morir en mi voluntad. de que você deve morrer na minha vontade. El sufrir las virtudes, O sofrer, as virtudes, todo. tudo. Mi querer debe ser la tumba del alma. O meu querer deve ser a tumba da alma. Aquí un pequeño paréntesis. Aqui há um pequeno parênteses. En toda esta revelación hay tres palabras Em toda essa revelação, há 3 palavras que en un principio parece que se usan indistintamente. que, em princípio, parece que se usa indistintamente. ¿Sí? Y esas palabras son voluntad E essas Querer. palavras são vontade, querer y fiat. e o fiat. Jesús aparece que habla como que fuera lo mismo, ¿sí? Sim. Pero es muy diferente. La Jesus voluntad, parece que fala... Desculpa, doutora. Jesus parece que habla sí, como si fueran sinónimos, como se fossem sinônimos, essas palavras. ¿sí? Pero son cosas diferentes. Mas são coisas diferentes. La voluntad, A vontade, ya dijimos que es el motor del ser y el almacén de todos los actos del ser. que a vontade é o motor e o armazém do ser, de todos Los actos del ser. do ser. El fiat, O fiat, que es una palabra que indica acción. é uma Quiere palavra decir, que indica hágase. ação. Quer dizer, faça-se. Ahora, las palabras que indican acción en Agora, as gramática, palavras que indicam ação na gramática, ¿cómo se llaman? como se chamam? Verbos. Verbos. Por lo tanto, el fiat es el verbo eterno. Portanto, o fiat é o verbo eterno. O sea, la segunda persona de la Trinidad. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Y el querer E o querer es el acto que se lleva a cabo. é o ato que Se lleva a faz cabo. tudo. Sim. Entonces, la voluntad es la que lleva a cabo el acto, la que lo guarda. El fiat es el hacedor de los actos. Y perdón, ¿cómo se llama? El querer es el acto de Dios, el acto único de Dios. Doutor, desculpa, puedes repetir outra vez? ¿Otra vez? Tem que parar. Sim, por favor. O sea, Por favor. que entonces, voluntad Então, a vontade es motor y almacén. é o motor e o armazém. Fiat, verbo eterno, es el hacedor. O fiat, o verbo eterno, é o que faz, o fazedor. Y el querer es el acto. E o querer é o ato. Ahora, como Dios tiene un solo acto, Agora, como Deus tem um só ato, cuando decimos querer eterno, querer divino, quando dizemos querer eterno, querer divino, encierra todos los actos de Dios
en uno mismo. Encerra todos os atos de Deus em um mesmo. ¿Qué actos encierra? Quais atos Generación del encerra? verbo, Geração generación do del verbo, verbo, Tudo. procedencia del Espíritu Santo, procedência do Espírito Santo, creación, criação, redención redenção y santificación. e santificação. O sea, todo esto es lo que conforma el querer divino. Ou seja, tudo isso é que conforma o querer divino. Nosotros, seres humanos, Nós, seres humanos, tenemos múltiples actos, o sea, múltiples quereres. nós temos múltiplos atos, múltiplos quereres. O sea, cada acto que hacemos es un querer, bueno, el querer del hombre, pero que se simboliza como el acto. Ou seja, cada ato nosso é o querer humano, que simboliza como ato. Y por eso le dice Jesús a Luisa, E por isso disse Jesus a Luísa: mi querer debe ser la tumba del alma, o meu querer deve ser a tumba da alma. porque si Él nos da su querer, Porque se que ele nos nos dá está- o seu querer, ¿qué nos está dando? o que ele nos está dando? Tudo. Todo, exacto, todo, Eliane. Tudo. Nos está dando todos sus actos, todo lo que Él es, Nos está dando todos os seus atos, tudo o que ele é, Tudo. para que se pueda poner en nosotros como vida, y por eso es que necesitamos morir a lo nuestro. para que ele possa se colocar em nós como vida, e por isso nós precisamos morrer tudo que é nosso. Y luego dice algo muy hermoso, E logo ele disse algo muito bonito. muy bonito, muy hermoso. Dice, y hace la comparación que la naturaleza humana, cuando muere, o sea, se consume. Hasta Ele en faz a realidad comparação quando a natureza humana se conclui, se se consome, consume, hasta en Se consume. realidad desaparecer. Quando a natureza Até humana na morre, Juliana. Quando a natureza humana morre, se consome. Se consome. Ujú. Isso. Y luego dice que Obrigada, de esa misma consumación E dessa mesma consumação resurgirá a vida más bella y nueva. ressurgirá a vida mais bela e nova. Y eso sucederá en la resurrección final, en la resurrección de los muertos. E isso vai acontecer na ressurreição final, na ressurreição dos mortos. Ahora, igual que eso, Agora, igual que isso, es el alma que llega a sepultarse en la divina voluntad, é a alma que chega a sepultar-se na divina vontade. tendrá que morir al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, Vai ter que morrer ao sofrer, aos seus bens, às suas virtudes, aos seus Sim. bens interiores. y resurgirá E vai ressurgir, o a resucitar, si lo quieren poner así, a la ou vida ressuscitar, se queremos divina. colocar assim, a vida divina. ¿Sí? O sea, muere la voluntad humana en el sentido de ya no poner lo nuestro en nuestros actos, Ou seja, E morre agora? a vida divina no sentido de não colocar os nossos atos. y ahora la voluntad divina será la que empiece a actuar. Agora vai ser a vontade divina que vai começar a agir. Esto es igual a lo que dijo Jesús. Isso é igual ao que disse Jesus. Jesús dijo, no soy yo quien obra, sino es mi Padre Celestial que mora en mí. Jesus disse, não sou eu que ajo, mas é o Pai Celestial que mora em mim. Ahora el alma en la persona que llega a vivir en la divina voluntad, Agora, a pessoa que chega a viver na divina vontade
puede decir, no soy yo quien obra, sino es Jesús quien obra en mí. Pode dizer, não sou eu que faço, mas é Jesus que faz em mim. O sea, esa resurrección espiritual. Ou seja, essa é a ressurreição espiritual. Seguimos, Eliana. Sim. Um momentinho só. Ah, minha filha, parece que queres imitar os mundanos que são levados ao que está no tempo e termina. E ao que é eterno, não o tomam em conta. Amada minha, por que não queres aprender a viver só do meu querer? Por que não queres viver só da vida do céu, mesmo estando na terra? Meu querer é o amor, o que não morre jamais. Assim que para ti o sepulcro deve ser minha vontade, a lápide que te deve encerrar, lapidar, sem te dar a esperança de sair, é o amor. E, além disso, cada pensamento que se refere a si mesmo, mesmo sobre as mesmas virtudes, é sempre um ganhar para si mesmo e fugir da vida divina. Em troca, se a alma pensa só em mim, me vê só a mim, toma nela a vida divina. E tomando a vida divina, foge à humana e toma todos os bens possíveis. Será que nos entendemos? Bueno, entonces, parece que quieres imitar a los mundanos. Então, parece que você quer imitar os mundanos? Jesus falando para Luísa. Que son llevados a lo que está en el tiempo y termina. Que são levados ao que está no tempo e termina. ¿Qué es eso? Los dones espirituales, las virtudes, el gozo, el sufrimiento, todo, la tristeza, todos los posibles estados del alma. Ou Ahí seja, van a morir. todos os dons espirituais, alegria, tristeza, isso tudo vai acabar, vai morrer. ¿Sí? Virtudes, dones espirituales. Virtudes, dons espirituais, Se va a terminar. vai acabar. ¿Sí? Y a eso es a lo que le estamos poniendo atención. E é nisso que nós estamos colocando atenção. Y estamos dejando de lado todo lo que es eterno. Estamos deixando de lado tudo que é eterno. ¿Sí? No lo tomamos en cuenta. Não tomamos em conta isso, que é eterno. Y entonces le dice, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? Então ele disse, por que você não quer aprender a viver só do meu querer? O sea, ¿por qué no aprendes a vivir con mi vida? Ou seja, por que não aprende a viver com a minha vida? Con mis actos, Com os meus atos, con mis atributos. com os meus atributos. Una pregunta clave para esto. A pergunta-chave para isso. ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Por que você não quer viver a vida do céu ainda estando na terra? O sea, todos católicos, creyentes, nuestra finalidad con Dios es llegar a salvarnos. Ou seja, todos nós católicos, os que creem, a finalidade da nossa vida é chegarmos a salvar-nos. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y en el cielo cómo vamos a vivir? E a pergunta agora é, e no céu? Como nós vamos viver? Bueno, en el cielo no hay vida humana. Bom, no céu não há vida humana. Es exclusivamente vida divina. É exclusivamente vida divina. Y esa es la causa por la que existe el purgatorio. E essa é a causa por que existe o purgatório. Para ir a quitarnos
todo lo humano que llevamos. para tirar de nós todo o humano que levamos. Así que tenemos que renunciar aquí en la tierra o nos lo van a quitar allá en el purgatorio. Ou seja, nós temos que tirar aqui na Terra ou nos vai ser tirado lá no purgatório. El purgatorio no es un lugar de castigo, O purgatório não é um lugar de castigo. ¿sí? No es el ir a pagar una pena como se ha entendido hasta ahora. Não é ir pagar uma pena, como se tem entendido até agora. Sino es una purificación. Mas é uma purificação. O sea, el alma tendrá que purificar, tendrá que quitarse lo que estorba a la vida divina. Ou seja, a alma vai ter que purificar o que estorva a vida divina. Que es todo lo que llevamos como nuestro. Sim. Virtudes, sufrimientos, tristezas, alegrías, todo lo nuestro tendrá que desaparecer. Ou seja, tudo que levamos com nós, alegrias, tristezas, virtudes, tudo que é nosso vai ter que desaparecer. Y esa es la vida de los bienaventurados, E essa é a vida dos bem-aventurados, compartiendo todo lo que es Dios. compartilhando tudo o que é Deus. Y luego dice, mi querer es el amor. Ele disse, meu querer é o amor. Y ahora yo pregunto, ¿qué es el amor? E agora ele pergunta, o que é o amor? Según San Juan, el amor Segundo es São João, Dios. Sim, o sim. amor O Dios, é Deus. o Dios es amor. Ou Deus é amor. Dice, es el amor que te debe encerrar, lapidar, sin darte la esperanza de salir. Esse é o amor que te deve lapidar, sem dar a esperança de sair. ¿Sí? Y eso lo que te va a encerrar es el amor de Dios. E o que vai te encerrar é o amor de Deus. Y luego, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, E logo, Aún cada sobre- pensamento que se refere a si mesmo, aún sobre las virtudes, ainda mais sobre as virtudes, es un ganar para uno mismo. é um ganhar para nós mesmos. Y eso hace huir, o E sea, isso faz fugir la vida divina. a vida divina. Bueno, esta lectura, como decía yo al principio, nos da prácticamente la clave de qué es lo que tenemos que realizar Essa para leitura lograr é o que nos dá o princípio, a chave que devemos fazer para... ya se me olvidó. Já. Desculpa. O sea, es lo que tenemos que hacer para lograr llegar a tener esta participación de la vida divina. É o que nós temos que fazer para conseguir ter essa participação na vida divina. Y ahora todo lo demás que viene, estos conocimientos en los 36 libros, E agora, tudo que vem, esse conhecimento nos 36 livros do Volume do Céu, es Libro una del Céu. enseñanza de qué se puede hacer teniendo la vida divina en nosotros. é um ensinamento do que se pode ter tendo a vida divina em nós mesmos. O sea, participar junto con Dios en todos sus actos. Ou seja, participar junto com Deus em todos os seus atos. Mm. Me gustaría la opinión del diácono. Ele gostaria de ter a opinião do diácono. Ándele, Luis. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Hola. Buenas noites, diácono Luiz. Doutor, Boa noite. é algo extraordinário. É uma coisa extraordinária. É Jesus falando, Jesus mostrando, Jesus nos dando a graça do que teremos
No que vamos encontrar, ele está mostrando o céu para cada um de nós. É Jesus mostrando a gracia do que vamos a tener, el cielo para cada uno de nosotros. É algo extraordinário. É uma coisa extraordinária. A divina vontade, A divina voluntad, viver aqui o que já acontece no céu. vivir acá já lo que pasa en el cielo. É uma grande graça para quem abrir os ouvidos e escutar e pôr em prática. É uma gran gracia para quien abre los oídos y pone en práctica. Conheço há muito pouco tempo, mas fui tocado pela graça da divina vontade, pelos livros e pelas mensagens. Ele conoce há muito pouco tempo a divina voluntad, pero foi tocado por los libros, por la divina voluntad. Eu tenho um grupo de oração que chama-se Missão pelas Almas, Salvação das Almas. Ele tem um grupo de oração que chama Salvação por las Almas. Missão das Almas. Desculpa, Missão por las Almas? Pelas almas? E aos pouquinhos estou tocando, colocando a divina vontade e está sendo uma bênção muito grande. E aos poucos ele está ponendo a divina vontade e está sendo uma bendição. É uma bênção do céu para nós todos. É uma bendição do cielo para todos nós outros. Sim. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el libro 11. Bom, agora vamos começar com o livro 11. Vamos a ir leyendo lecturas que son muy indicativas de lo que es la vida en la divina voluntad. Vamos lendo leituras que são muito indicativas do que é a vida na divina vontade. ¿Sí? Nos saltaremos algunas que en realidad no es que no sean importantes, Vamos pular algumas, não que não sejam importantes, sino que para el inicio, o sea, mas que para o início, necesitamos enfocarnos más en la acción en el alma mas no início precisamos focar mais na ação da alma y no tanto en lo que pasa o en Jesús o en Luisa. e não tanto o que acontece em Jesus e na Luísa. Las dos primeras lecturas del libro del cielo, Nas duas primeiras leituras do livro do céu, o sea que es el adiós de la tarde y los buenos días a Jesús, que deu a boa tarde, o bom dia a Jesus, es como una enseñanza. Bueno, primero es un acompañar a Jesús é como acompanhar a Jesus en los tabernáculos. nos tabernáculos. Es un despedirnos en la noche para ir a dormir y un darle los buenos días en la mañana. É nos despedir dele ao dormir e dar a ele um bom dia na manhã. Esto es un ejemplo de lo que es la oración en la divina voluntad. Esse é um exemplo do que é a oração na divina vontade. Porque aún la oración va a cambiar. Porque a oração ainda vai mudar. En la actualidad, la oración se ha convertido prácticamente en una rutina. O sea, Na atualidade, a oração se converteu praticamente em uma rotina. Y en la divina voluntad es un hacer lo que hace Jesús, acompañar a Jesús. Na divina vontade é um fazer o que faz Jesus, acompanhar Jesus. Y esto es lo que se llama girar en la divina Isso voluntad. é o que se chama giro, girar na divina vontade. Así que yo los invito a leer esto, ya sea en la mañana o en la noche, pero no como una lectura, por favor, no como una lectura, sino como una vivencia. Então ele convida nós a lermos isso, mas não como uma leitura, mas como uma vivência. O sea, y con la mente
debemos ponernos en todo lo que está narrando Jesús a través de Luisa. Ou seja, com a mente, nós temos que ir nos colocando em tudo que Jesus está narrando para a Luísa. Y así vamos a ir poco a poco entendiendo lo que es la oración en esta divina voluntad. E assim vamos entendendo pouco a pouco o que é a oração na divina vontade. Al final de ellas hay una pequeña lectura en donde Jesús le dice, Ao final dela, uma pequena leitura que Jesus disse. dice, estas oraciones han Ele disse, salido, essas orações del fondo de mi corazón, saíram do fundo do meu coração. y quien las rece con la intención de estarse conmigo, E quem reza ela com as intenções de estar comigo, como está expresado en ellas, como está expressado nelas, yo lo tendré conmigo y en mí, haciendo lo que hago yo. eu a terei comigo e ela em mim, fazendo o que faço eu. ¿Sí? Bueno, creo que con eso para ir motivando un poco a esta lectura. Bom, com Hacer- isso, para ir motivando um pouco essa leitura, Estar con Él y hacer lo que Él hace. estar com ele e fazer o que ele faz. Ahora vamos a la lectura 3, la 11.3. Vamos à leitura 3, 11, 3. Volume 11, leitura 3. A ver, Eliane. 14 de fevereiro de 1912. Capítulo 3. Jesus observa tudo conforme se apresenta em sua vontade, e é ali, em sua própria vontade, que a alma preserva a propriedade de suas coisas. Na divina vontade, todas as coisas se tornam iguais. Continuando em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e eu lhe dizia: dize-me, ó Jesus, como é que depois de teres disposto a alma a sofrer e ela, reconhecendo o bem que há no sofrimento, ama o sofrer e sofre quase com paixão, e enquanto crê que sua herança é o sofrimento, no momento mais belo, tu lhe tiras este tesouro? E Jesus... Espérame, esto es importante y irlo entendiendo, teniendo en mente. Isso é importante entender e ir tendo na mente. ¿Sí? Porque Luisa dice que está ya acostumbrada a sufrir, Porque Luísa disse que ela já está acostumada a sofrer, dispuesta a sufrir, disposta a sofrer. ¿sí? Pero que una vez que ya está con esto, ahora Jesús se lo quita. Mas uma vez que ela já está nisso, Jesus tira isso ¿Sí? dela. Entonces, ese sufrir, ¿qué es ese sufrir? Então, esse sofrer, o que é esse sofrer? La renuncia a lo nuestro, A renúncia ao que é nosso. o sea, el desapego de todo lo que nosotros tenemos. Ou seja, o desapego de todo o que nós temos. Material, moral Material, moral y sobre todo espiritual. e, sobretudo, espiritual. Seguimos, Juliana. E Jesus, minha filha, o meu amor é grande. Meu regime é insuperável. Os meus ensinamentos são sublimes. Minhas instruções são divinas, criadoras e inimitáveis. Portanto, para fazer o que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, naturais ou espirituais, dolorosas ou agradáveis, adquiram uma só cor e tenham um só valor. Permito que, quando a alma se habituou a sofrer e passa a amá-lo,
eu faço esse sofrimento passar para a sua vontade, como sua propriedade. Então, cada vez que lhe envio sofrimento, tendo a propriedade, as disposições dentro de sua vontade, ela estará sempre disposta a sofrer e a amá-lo. Portanto, olho as coisas na vontade, e é para a alma como se sempre sofresse, embora não sofra. E parece que o prazer tenha o mesmo valor que o sofrimento, assim como rezar, o trabalhar, o comer, o dormir, em suma, tudo, seja o que for que tenha um só valor, porque tudo depende se as coisas são da minha vontade. Eu permito que a alma pratique todas as coisas em minha vontade com santa indiferença. Assim, para a alma, parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro dela. Mas não é verdade. Ao contrário, acontece que no início, quando a alma não está bem treinada, ela sente sensibilidade no sofrimento, no rezar, no amar. Mas quando, através da prática, essas coisas passam para a sua vontade como sua propriedade, sua sensibilidade cessa. E quando surge a ocasião em que ela precisar usar essas propriedades divinas que eu a fiz adquirir, com um passo firme e com ânimo imperturbável, começa a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Por exemplo, o sofrimento vem, ela encontra dentro de si a força e a vida do sofrimento. Ela deve rezar, ela encontra dentro de si a vida de oração. E assim, Bueno, todo o resto. en realidad lo que nos ha estado diciendo es que, o sea, todo lo que Él nos comunica debe llegar en un momento dado a convertirse en naturaleza nuestra. Ou seja, tudo que ele está nos dizendo é que vai chegar um momento que tudo isso deve se converter em nossa natureza. O sea, ya no es algo que nosotros tengamos que aceptar, ¿sí? Que tengamos que llevar a cabo porque Él nos lo dice. Ou seja, não é algo que nós temos que realizar, que concretizar, porque ele nos disse, Isso. Sino que ahora parte de nuestra misma naturaleza, ou seja, que agora parte da nossa própria natureza. ¿sí? Otra cosa que es totalmente inusual para nosotros, Outra coisa que é totalmente inusual para nós, que todo tiene el mismo valor. que tudo tem o mesmo valor. O sea, la tristeza, la alegría, el trabajo, el descanso, o sea, todos los actos que hagamos tienen el mismo valor. Ou seja, Porque a tristeza, todo, a alegria, todos os atos que fazemos têm o mesmo valor, porque todo lo que se hace lleva el movimiento de la divina voluntad. Porque tudo que se faz leva o movimento da divina vontade. Y por lo tanto se vuelven actos divinos. E, portanto, se voltam como atos divinos. Y los actos divinos, no hay acto divino pequeño o acto divino grande. E nos atos divinos não há ato divino pequeno ou ato divino grande. ¿Sí? Esa es como una de las cosas que es fundamental ir entendiendo. Essa é uma das coisas fundamentais que devemos entender. Nosotros, en lo humano, catalogamos o valoramos los actos si son grandes o pequeños. Nós, no nosso humano, na nossa humanidade, catalogamos os atos, se são grandes ou se são pequenos. Consideramos grande lo que han hecho los santos
en cuanto a fundar obras y hacer milagros, hacer predicación, conversiones. Eso lo valoramos como algo grande. Consideramos grande o que fazem os santos, ou seja, as obras, tudo que eles fizeram, nós consideramos tudo isso como algo grande. Pero lo que hace una ama de casa o un trabajador, eso Mas o que faz uma mãe na casa, um trabalhador, nós lo consideramos algo pequeño en relación con Dios. Consideramos algo pequeno em relação a Deus. Pero en la divina voluntad, todo es igual, todo tiene el mismo valor. Mas na divina vontade tudo é igual, tudo tem o mesmo valor. Los mismos efectos, Os mesmos efeitos, ¿sí? La misma gloria y el mismo amor que se le da a Dios. a mesma glória, o mesmo amor que se dá a Deus. Bueno, seguimos, Eliana. Sim. Seguindo aqui, segundo o que Jesus diz, parece-me assim. Suponhamos que eu tenha recebido um presente, até decidir onde devo guardar esse presente. Olho para ele, aprecio, sinto uma certa sensibilidade em amar esse presente. Mas se eu o mantenho trancado a 7 chaves, sem mais observá-lo, essa sensibilidade cessa. Porém, com isso não posso dizer que o presente não é mais meu. Pelo contrário, certamente é mais meu, porque eu guardo as 7 chaves. Enquanto antes estava em perigo e alguém poderia tê-lo roubado de mim. Esto, vamos simplemente a poner un ejemplo. Las Vamos simplesmente virtudes, colocar um exemplo. As virtudes, tenemos que estar muy atentos en no permitir que huyan de nosotros. as virtudes nós temos que estar muito atento para que não fujam de nós. O sea, el obediente debe estar siempre en esa actitud de obedecer, aunque no le guste lo que le mandan. Ou seja, o obediente tem que estar sempre nessa disposição de obedecer a alguém, mesmo que não goste dele, obedecer o que essa pessoa manda. ¿Sí? O sea, y así de todas las demás virtudes. E assim de todas as demais virtudes. Pero si estas virtudes y esta actitud es la de Jesús y está como vida en nosotros, Mas se essa virtude é de Jesus e está como vida em nós, entonces ya no necesitamos, o sea, ejercitarnos en ella, sino que sale en forma natural. então não necessitamos exercitá-las, elas já saem de nós de forma natural. Seguimos, Elena. Sim. Entonces, Jesús ha continuado. Então Jesus continua. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano. E na minha vontade, todas as coisas se dão a mão. Entre ellas. Entre elas. Todas se asemejan. Todas se assemelham. Todas están en sumo acuerdo. Todas estão em comum acordo. Así que el sufrir da su lugar al gozar. Assim que o sofrer dá lugar ao gozar. Y dice, E diz, he hecho mi parte en la voluntad de Dios. eu fiz a minha parte na vontade de Deus. Haz ahora la tuya. Faça agora a sua. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. E só quando Jesus queira, vou colocar de novo a agir. Vou me colocar de novo a agir. El fervor dice a la frialdad. O fervor disse a fealdade. Tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Você será mais ardente que eu se você se contenta em estar En la voluntad de mi eterno amor.
da vontade do meu eterno amor. Y así la oración al trabajo, E assim a oração ao trabalho, el sueño a la vigilia, o sonho à vigília, la enfermedad a la salud, a doença à saúde, todas las cosas entre ellas, todas as coisas entre elas, parece que una cede su puesto a la otra parece que uma cede o seu lugar à outra, para estar en acto, para estar em ato. pero todas tienen su puesto distinto. Mas cada uma tem o seu lugar distinto. Además, Além disso, quien vive en mi voluntad no es necesario que haga el camino, quem vive na minha vontade não é necessário que faça o caminho para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, para se colocar na atitude de fazer o que eu quero, sino que como cable eléctrico mas senão como um cabo elétrico, se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. já se encontra em mim fazendo o que eu quero. Esto que acabamos de leer, aquí termina la lectura. Isso que acabamos de ler, aqui termina a leitura. Lo que nos dice es, no importa lo que estés haciendo, no importa el estado de ánimo, el estado en el que te encuentres, todo es lo mismo. Si todo está en la voluntad de Dios. E não importa o estado de ânimo que esteja fazendo, tudo está na vontade de Deus. Lo que le importa a la divinidad, O que importa é a divindade, o lo que busca de la criatura, o que ela busca da criatura, es el movimiento, el acto, é o movimento, o ato, para en él depositar todo lo que él es. para depositar nele tudo o que ele é. Y como es un todo, el querer divino es un todo, E como querer divino é um todo, en cualquier acto en donde se ponga ese querer divino, em qualquer ato onde se coloque esse querer divino, ahí están todo lo que Dios requiere en amor, en gloria, en alabanza, en reparaciones. está tudo que Deus requer em amor, em glória, em elogios, No solo Dios por la quer. criatura, Não somente pela criatura, sino por toda la familia humana. mas por toda a família humana. ¿Sí? Y simplemente dice, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino. Ele disse, quem vive na minha vontade não é necessário que faça o caminho. O sea, que se disponga a hacer lo que Dios quiere, Ou seja, que se dispõe a fazer o que Deus quer. sino que como lo tiene ya como vida, Mas é como a pessoa já tem como vida lo que Dios está queriendo, o que Deus está querendo, la criatura lo está queriendo también. a criatura está querendo também. Y ahora lo que la criatura quiere, E agora o que a criatura quer, Dios lo está queriendo al mismo tiempo. Deus está querendo ao mesmo tempo. Lo que Dios hace, lo hace la criatura, O que Deus faz, faz a criatura. y lo que hace la criatura, lo hace Dios. E o que faz a criatura, faz Deus. Esto es por la unidad de voluntades. Essa é pela unidade das vontades. La voluntad divina en Dios y la voluntad voluntad divina. divina, sí, A vontade divina em Deus y la voluntad divina en el hombre, en el ser humano, e a vontade divina no ser humano. es la misma. É a mesma. Por lo tanto, cuando genera un pensamiento en uno de los dos,
ese Pues- pensamiento aparece en los dos al mismo tiempo. Portanto, quando surge um pensamento, esse pensamento aparece nos dois ao mesmo tempo. O cuando hace un acto en uno, lo está haciendo también en el otro. Ou quando faz um ato em um, está fazendo o ato também no outro. O sea que Dios nos está invitando a participar con Él en sus obras. Ou seja, Deus nos está convidando a participar com Ele em suas obras. Dios está creando. Deus está criando. La criatura que vive en la divina voluntad está creando junto con Él. A criatura que vive na divina vontade está criando junto com Ele. La criatura está comiendo. A criatura está comendo. Dios está comiendo junto con Él. Deus está comendo junto com ela. Dios está redimiendo. Deus está redimindo. La criatura está redimiendo junto con Jesús. A criatura está redimindo junto com Jesus. Y así por el estilo. E assim por diante. Dessa forma. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Bueno, Bueno. doutor, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Pues nos vemos la próxima semana.